Hoje é dia 11/4/2021. Nós estamos na nossa EBD de jovens. Sejam bem-vindos que chegaram já. E a gente vai, então, começar a nossa EBD. Então, sejam bem-vindos à nossa EBD. Nós já vamos começar. E eu quero começar perguntando aí, para a gente quebrar um pouco o gelo, o que é fé para nós? Hoje a gente vai estudar o tema fé. Aí um dos temas mais importantes da nossa religião, que também pode ser chamado de fé, um conjunto de proposições, etc., que o pastor já tem nos dito nos domingos. Mas o que é fé? No sentido de crer e etc. Crer naquilo que não se vê. Olha aí. Definição bíblica. Porque eu não tinha visto os comentários, gente. Bem bíblica da Priscila. Também a Júlia no mesmo sentido. Legal. Tá muito bom. Isso aí tá baseado em Hebreus 11:1, né, gente? Que a gente vai ler até. Mas vejam... Peraí que eu tenho que compartilhar de novo sem o áudio. Perdão. Vejam, gente, que fé é um tema, né? Que se a gente pensar, muitas pessoas dizem que tem fé. E a gente vai ver em que sentido elas têm fé e em que sentido nós temos fé. Porque uma coisa é ter fé no Cristo e confiar nessas promessas, como é um conceito aí que a gente vai explorar aí da questão da fé. Acreditar na palavra e tudo mais. Acreditar em algo que nós não vemos, né? Isso é fé, mas ela sempre está baseada na palavra, a fé bíblica. Só que hoje nós temos aí várias acepções de fé. E essas noções de fé, elas... Então, gente, sejam bem-vindos à nossa EBD. Como eu estou falando, a gente não quer ser extensivo aqui. A palavra extensivo quer dizer alguém que é extenso demais. Então, simplesmente, a gente vai tratar de alguns pontos aí, e eles não são na totalidade. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Lucas nos ouve, seja bem-vindo. Oi? Tudo bem? Ah, tá, agora foi. Te ouvi. Bom vê-lo. Muito bem. Então a gente está falando sobre fé, certo, Lucas? Hoje a aula é sobre fé e eu queria, né? Então eu perguntei o que é fé, né? E se o Lucas quiser dizer ali o que é fé para ele, gostaria de ouvi-lo. Se não, fica à vontade também. Gente, nós exploramos um pouco, eu esqueci de colocar aqui do espírito, né? Na última aula. Nós falamos sobre espírito, etc. Então, a nossa caminhada tem sido basicamente aí uma bastante da questão do pacto, né? Agora nós estamos explorando algumas doutrinas sem necessidade do pacto. Então, essas foram as últimas aulas. Foi todo um enredo para elas. Agora nós vamos começar um outro enredo. Eu vou me basear mais nas institutos. É um documento que eu quero estudar pessoalmente e eu vou aproveitar para colocar aqui para vocês. Perdão se houveram bastante citações hoje, mas a gente vai ter que trabalhar assim, porque o Calvino é bem extenso. Quem pode ler Tito 1, do 1 ao 2 para nós, por gentileza? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Obrigado, Júlia. Vejam que incrível o apóstolo Paulo, só fazendo uma dedicatória, né? Dizendo aí que é ele que está escrevendo, é um prólogo isso, né? Ele está dizendo que é ele
e já colocando um monte de doutrinas na goela do Tito. E vejam que precioso versículo, gente. Ah, nós vemos, então, aqui como resumo, que fé e conhecimento são coisas interligadas e elas necessariamente devem conduzir à piedade. O que é? Piedade é aquele viver conforme a santidade de Deus, né? É o viver conforme a palavra dele. É uma forma piedosa de viver, ou seja, né, viver de uma forma santa, justa, boa, conforme os parâmetros da palavra. E, gente, é isso que Deus quis para nós desde antes dos tempos eternos. Todas as verdades da salvação são verdades também de tempos da eternidade, tempos eternos, ou seja, antes da fundação do mundo, Deus preparou tudo isso para nós. Isso é muito bonito e mostra que Deus é um Deus amoroso e que quis nos salvar antes mesmo que nós o conhecêssemos. Vamos informar então da questão da fé nas promessas e na pessoa de Cristo. É basicamente isso que nós vamos aprender hoje. Quando a gente fala de promessas e pessoa de Cristo, promessa é o termo mais estigmatizado, mas acho que a gente já trabalhou um pouco sobre isso na doutrina do pacto, da aliança. E promessa, gente, é aquilo que Deus, então, nos deu como esperança de um cumprimento certo. E nós já temos promessas firmadas e confirmadas, né? Nós temos, por exemplo, a pessoa de Cristo, justamente, que chegou até nós como Filho de Deus que deveria vir ao mundo, né? Mas também há promessas que nós ainda esperamos. Mas vamos ver, então, 3 acepções de fé, ou 3 tipos de fé, ou 3 formas aí, ou 3 constituições do que seja fé. Gente, eu vou me usar do John MacArthur aqui também, que ele é um cara que resume muito bem as coisas. O Calvino tem que ler muito para resumir ele, e eu não consegui ler tudo sobre fé, mas aqui está algumas citações, tá? Que o Calvino falou aí nas Institutas, o capítulo 5º, se eu não me engano, não é? Então, nós temos primeiro a palavra assentimento. Essa palavra assentimento pode ser também traduzida como consentimento. É uma afirmação, né? Então, assentir, consentir, tem a ver com afirmação. Principalmente uma afirmação de que a salvação de Cristo se aplica à nossa alma. Essa parte da fé, como a gente vai ver outras partes também, é uma fé que ela não só crê que a Cristo existe, mas também que isso se aplica à salvação da nossa alma. Agora, vejam que interessante. Nós, como que eu estava falando, né? Eu estava falando que, no início, muitas pessoas hoje falam que elas têm fé. E elas têm um tipo de fé. E certamente não é esse tipo de crer que ela se aplica à nossa alma, né? A gente vai ver que quando a gente estabelece tipos de fé ou constituições dessa fé, a gente vê mesmo que existe traços de fé nas pessoas. Isso é graça comum de Deus mesmo. Agora, a fé verdadeira só pode estar afirmada nas promessas de Cristo, que estão nas Escrituras. Exatamente. E aí, por exemplo, nesse primeiro slide, né? Essa parte aqui é muito interessante. Que, na verdade, primordialmente, entendamos qual é a sua vontade para conosco. Então, às vezes a gente pergunta para as pessoas, mas tu crê em Deus? Elas falam, eu creio, só que eu só não vou na igreja, eu só não leio a Bíblia, né? Então, é legal fazer essa distinção. Boa, Júlia, perfeito, perfeito. É ver isso, né? As pessoas querem as bênçãos de crer em Deus, né? Mas não querem aí a obediência, né? Então, perfeito. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, com certeza, com certeza. Alguém gostaria de comentar alguma coisa nesse sentido?
Fica à vontade. Então, gosto muito das contribuições de vocês, obrigado. E a gente está, então, vamos destrinchar um pouco mais de outros conceitos de fé, não é? Ou de outras constituições dessa fé, né, gente? Na verdade, se a vontade de Deus é uma das partes da fé, então a gente deve ir para outro ponto, de que, né, essa afirmação, nós já deixamos claro que nós precisamos ter, que é claro a nós que isso se aplica à nossa alma, não é? Agora, também é necessário um compromisso pessoal, e aí acho que ele também engloba aí o que a Júlia falou, de uma forma mais aí essa constituição, essa parte, essa constituição da fé, ainda reitero o que a Júlia falou, né? E o que a gente está falando aqui, que é essa questão de ter um compromisso pessoal com Cristo. É uma apropriação de Cristo como pessoa que me salva. E esse compromisso pessoal é justamente uma obediência, é uma confiança que ela não se abala em nenhum momento. Essa fé, gente, que normalmente nas escrituras nós vemos bem dita e representada, não é? Né? Confie no Senhor, né? Vários chamamentos a isso, aquela música que nós cantamos, confiando no Senhor, em seu eterno amor, seguirei no seu caminho, sem tristeza e sem temor, né? Então, agora eu não lembro qual hino presbiteriano é esse, mas, de fato, gente, nós precisamos confiar no nosso Senhor e nos apropriarmos dele como pessoa que me salva. Aquela coisa que nós já entendemos, que é a questão da união com Cristo. Nós somos unidos com Cristo, nós precisamos apropriar dessa verdade, ou seja, levar para nós como verdade da vida toda, né? Certo. Então, gente, o Calvino continua dizendo sobre esse ponto da confiança que é necessário que a promessa da graça nos testifique que o Pai é propício a nós. Ou seja, gente, quando nós confiamos no Cristo, como o Senhor Jesus nos diz, nós confiamos que Ele se torna propício, ou Ele faz com que o Pai se torne propício a nós. Então, essa verdade da salvação, ela não pode perder de vista, o crente não pode perder de vista. Gente, isso muda tudo. Isso muda tudo para a nossa fé. Perdão. Isso muda nós como cristãos de pessoas como espíritas, que elas simplesmente confiam num Deus que está por aí e talvez ele te ajude e tal, e sei lá. É isso aí. Nós, como cristãos em Cristo, entendemos que Cristo já olhou para nós, Ele nos criou, Ele quis que nós fôssemos salvos, Ele nos ama de uma forma pessoal. E agora nós estabelecemos um compromisso pessoal da forma que Ele quer também. Então, só assim o coração do homem pode, nessa esperança, repousar, né? Nessa confiança. E é isso, é apropriar-se dessas promessas, a promessa de que Cristo já nos salvou. Mas tem também uma verdade de que essas pessoas, quando elas dizem que creem e tal, elas de alguma forma não entenderam que também é necessário, isso é também uma crítica ao movimento evangélico, neopentecostal de hoje, de que muitas pessoas não reconhecem que é necessário aprender sobre Cristo. Gente, pensem só, nós temos que aprender uma verdade, confiar nela com todas as nossas forças. Precisamos também entender que o intelecto é uma parte da vida, é uma parte da existência e é uma parte da constituição humana. Ou seja, o intelecto é a parte com que eu também recebo essa noção de que a graça é verdadeira, a noção de que Deus existe e tudo mais, né? Então, isso se opera através do Espírito, unicamente. Agora, o Espírito nos leva, né, a crer
a ler a palavra, né? Ler a palavra e descobrir essas verdades, então se apropriar, então afirmar, né, que Jesus é nosso Senhor. Isso começa com o conhecimento. Por isso que nós estamos estudando a palavra e conceitos de fé aqui. Não é em vão. É porque, de fato, o Senhor Jesus quer que nós ouçamos e entendamos a palavra dele. É por isso que ele diz na sua palavra que a fé vem pelo muito ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então, como a Júlia citou antes muito bem, que não há como nós crermos na palavra se eu não ouvir a pregação. Por isso a importância do culto, por isso a importância de ouvir a palavra e tudo mais, né? E de estudarmos a Bíblia pessoalmente, estudarmos em grupo, como nós temos feito aqui, né? E fora que, assim, né, essa questão da confiança também, já recapitulando aquilo que eu falei, quando a gente tem essa plena confiança, essa certeza, e o foco principal entende as promessas, a gente, por nós mesmos, se disciplina e tenta se policiar para cumprir a vontade de Deus, né? A partir do momento que a gente entende. Ótimo, ótimo. Muito bem. É assim, gente, nós fomos criados com intelecto, Deus nos deu para que a gente aprendesse a palavra dele. Nossa, isso faz muito sentido, Júlia, porque tem até um salmo, que eu sempre, nunca sei se é o Salmo 19, Salmo 109, o Salmo 119, não sei, eu me confundo sempre. Mas um salmo de Davi, Davi diz assim: guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. É isso, né? Em outro salmo, Salmo 111, ele diz assim: grandes são as obras do Senhor, dignas de estudo para quem as ama. Então, estudar a palavra de Deus, estudar a natureza, estudar as coisas que ele criou, tudo isso nos edifica, tudo isso faz com que nós descobramos mais dele. Agora, é na palavra em que nós podemos, então, ter essa piedade, né? Que creio que é isso que todos nós almejamos, é isso que a palavra quer de nós, né? Que nós alcancemos essa piedade, que nós vamos destrinchar um pouco sobre isso. Muito bem, muito boas contribuições. Também fiquem à vontade para falar aí também, Josué. Então, gente, o Calvino continua dizendo que a fé jaz no conhecimento de Deus e de Cristo. Ele cita João 17,3, que diz: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. O conhecimento de Deus vem através de uma compreensão da sua palavra. Nós temos estudado e feito uma distinção em duas acepções do que seja conhecimento. Ou seja, duas formas de entender, ou dois significados até de conhecimento. Primeiro, o conhecimento pode vir esse conhecimento de ciência, né? Esse conhecimento aí que você e eu temos quando nós estudamos, né? Não sei em qual série aí, Lucas, Júlia estão, mas, sei lá, vocês já devem ter estudado os dinossauros, digamos. Então, vocês têm a ciência dos dinossauros. Então, muito bem, é isso. Essa é uma parte de conhecimento. Agora, nas escrituras, conhecimento também é uma parte mais pessoal, uma amizade com o Senhor Jesus, né? Olha que interessante. Então, essas duas coisas Deus busca de nós. Deus quer que nós buscamos. Então, o conhecimento das escrituras, né, que é o que o Calvino frisa, conhecimento das escrituras faz com que nós conheçamos a nós mesmos e a Deus, né? Então, quando nós estudamos as escrituras, nós ganhamos os dois, né? Que é o que os filósofos aí sempre quiseram de toda a história. A gente trabalhou isso lá nos primeiros estudos. Muito bem. Então, continuando nessa questão de conhecimento, gente, conhecimento também é
uma amizade com o Senhor Jesus, mas ela vem através de um conhecimento intelectual também. Então, não vamos excluir os dois. Nós temos hoje, como eu falei antes do neopentecostalismo, uma noção mística daquilo que possa ser salvo por Jesus. É apenas uma êxtase, né? Um êxtase, uma experiência com Cristo. E não é só isso. Nós temos uma experiência com Cristo, né? De salvação, de quando Ele mostra que nós somos pecadores, nós reconhecemos isso, quando nós pedimos perdão a Ele, porque, né, de que quando nós pedimos perdão a Ele e tudo mais. Então, o conhecimento de Deus não é só intelectual, mas também não é só emocional, né? É os dois. Tem o slide fica indo e vindo. Não, eu estou fazendo isso de propósito até. Agora está compartilhando, né? Se não tiver, me digam aí. Agora tá. Boa. Beleza. Então, gente, o conhecimento é uma das partes da fé. Então, vamos só relembrar aí: conhecimento, assentimento e confiança. Conhecimento é essa parte de reconhecimento e compreensão da verdade de Cristo salva. Assentimento é essa afirmação de que essa verdade se aplica à minha alma. E a confiança é crer nessas verdades e se apropriar do próprio Cristo. O Calvino estabelece uma definição muito boa de fé. E ele diz, essa é a definição perfeita. Ele diz assim. E a definição perfeita de fé, disse ele, né, é o firme e seguro conhecimento da divina benevolência. Olha só. Então, fé é reconhecer que o Senhor é favorável a mim através do Cristo. Que é, então, né, exatamente fundado na veracidade da promessa graciosa feita em Cristo. Ou seja, de que Deus só é bom para comigo porque Cristo morreu pelos meus pecados. Né? E isso não é dado apenas à nossa mente, como nós estávamos falando, mas é principalmente selado no nosso coração mediante o Espírito. Selado é aquilo que nós dissemos, então, na penúltima aula, eu creio, do Espírito, não é? O Espírito, então, sela, ou seja, dá certeza de que essas verdades, elas continuarão sendo verdades a nós, ou seja, nós continuaremos a ser salvos até a eternidade. Nós somos salvos uma vez, salvos para sempre. E tudo mais. Então, o Espírito toca no nosso coração para que nós creiamos no Senhor Jesus e daí o Senhor Jesus faça nós entendermos que o sacrifício dele é verdadeiro e, portanto, o Pai é favorável a nós. Está bem assim? Se a gente precisar retomar alguns pontos, me toquem, me chamem aí. Eu estou de propósito aí, então, descompartilhando às vezes, só para a gente poder ver se é algo mais fácil a fácil. Então, essa é a definição perfeita de fé, diz o Calvino. É o conhecimento de que Deus é benevolente, de que Deus é bom, de que Deus é favorável a nós. E isso nos faz reconhecer. A gente só reconhece isso porque a gente conhece. E teve a noção de que Cristo morreu por nossos pecados, através da obra do Espírito Santo em nós. Exato. E aí também, a partir do momento que a gente entende de fato que é a fé e começa a crer de verdade, não tem mais aquela coisa de por que Deus deixou isso acontecer comigo, por que Deus está me abandonando, por que Deus é tão mal. E aí a gente começa a de fato entender que Ele de verdade só quer o nosso bem. Mas antes da gente de fato crer, a gente pensa que não, que Deus deixa tudo de ruim acontecer, porque a gente merece, óbvio, a gente merece, mas porque Ele é ruim, porque Ele só nos castiga, né? Exato, é a percepção nossa como pecadores, né, de que entender, por exemplo, coisas ruins que acontecem conosco, né, quebrei o braço, perdi um parente, sei lá, pandemia, né, às vezes a gente diminui Deus, né,
Eu ouvi um certo homem que se diz pastor neopentecostal dizendo o seguinte: Deus não é soberano, porque se Deus fosse soberano, a pandemia não existia. Né? Então, assim, é uma noção muito errada do que é Deus. Né? Deus é alguém que também exerce justiça para as pessoas que não conhecem Ele e até para que nós sejamos tocados, né? Tipo aquele aviso, né? Como alguém, acho que foi até o pastor que falou, é aquela mãe que diz: filho, arruma o quarto. E aí aquela voz doce da mãe não te impele muito a arrumar o quarto e tu não arruma. Aí ela vai, pede umas 3 vezes e tal, não adianta. Aí vem o pai: filho, arruma o quarto. Aí tu corre. Porque a coisa fica mais, né, tensa. Então é mais ou menos isso. Deus às vezes nos avisa sobre certas coisas, nos avisa que nós estamos no caminho errado e às vezes por coisas ruins até. Mas veja, lembremos das verdades que o pastor tem compartilhado conosco nos domingos, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Então está lá em Romanos 8, né? 8:19, se não me engano. 8:19, se não me engano. Veja então, como a Júlia falou, que quando a gente reconhece que Deus é o Senhor, quando a gente reconhece que Deus é favorável a nós, tudo muda. Então, até o próprio sofrimento, nos é bom, nos é propício. Ou seja, Cristo usa do sofrimento, às vezes, para nos tocar, para que a gente seja mais santo, para que a gente seja mais piedoso, né? Que é o que a gente falou antes. Então, que essa fé necessariamente leva à piedade. Mas vejamos então, gente, lá no nosso catecismo maior de Westminster, então nós temos alguns documentos, o breve catecismo de Westminster, que são perguntas mais curtas, você pode usar para crianças, né? Até para você pode ler, é mais fácil, né? Comece por esse documento, se você for estudar, estude os catecismos, tá? Isso é importante para a gente conhecer a nossa fé, né? Isso que nós estamos falando, a presbiteriana tem isso muito claro, é por isso que a gente tem as confissões, os catecismos, etc. E no catecismo maior, na questão 72, né, é sempre uma pergunta e uma resposta. A pergunta, então, é: o que é fé justificadora? Então, eles respondem dizendo que a fé justificadora é aquela que salva, porque ela é operada pelo Espírito e pela palavra de Deus no coração do pecador, que, sendo por eles convencido do seu pecado e da miséria de sua incapacidade e das demais criaturas. Olha que importante, ele diz que, então, nós somos convencidos pelo Espírito e pela palavra no coração, ou seja, na sede dos nossos sentimentos, na sede da nossa pessoa, e nós somos convencidos não só que nós somos pecadores, mas que toda a humanidade o é. E que nós todos necessitamos de uma restauração, de que Cristo deve nos salvar. Então, essa é uma aceitação da verdade da promessa do Evangelho. E nós o recebemos e confiamos em Cristo e na sua justiça, que nos é oferecida no Evangelho para o perdão dos pecados e para que a sua pessoa seja aceita e reputada justa diante de Deus para a salvação. Então, gente, essa questão da justificação é uma confiança em Cristo e na sua justiça, ou seja, de que Cristo operou uma grande obra em nós, de que Cristo fez a obra que nós precisávamos, ou seja, de que nós precisávamos de alguém que fosse justo e que dissesse: essas pessoas são justificadas. Essas pessoas, embora não sejam justas originalmente, ou seja, né, depois do pecado, eu quero dizer, elas não sejam justas depois de terem pecado em Adão, mas agora eu reconheço que elas são justas, porque eu as justifiquei. É isso que Cristo faz. Né? Então, Deus nos faz reconhecer que nós somos aceitos diante de Deus. Nós somos justos diante de Deus, reputados como justos, ou seja, tidos como justos. Não justos propriamente, mas tidos como justos. Na verdade, originalmente são justos. Originalmente a gente é justo, perfeito, justo. Né? Acho que originalmente não é uma boa palavra, mas
que eu havia falado, né, do pecado. Nós somos pecadores historicamente, né? Nós vemos só o raio de luz. Essa é a fé. Essa ilustração é muito interessante, né? E outra coisa também é que eu acho que depois que a gente começa a estudar mais, e crer mais e entender melhor, a gente consegue perceber o agir de fato de Deus na nossa vida. E aí também essa ilustração, né? Que a gente não vê o sol, mas a gente vê o que ele faz. A gente vê o raio ali, que é a prova de que ele tá com a gente. Exato, exato. Muito bom, muito bom. A gente não consegue ver, né? Mas assim, a gente não precisa, né? A gente já tem o que a gente precisa, que é a fé, que é as escrituras, e nós cremos nessas promessas, né? Então é exatamente isso. Na nossa experiência mesmo nós vemos isso, né? Às vezes nós nos encontramos em trevas, né? E nós precisamos crer naquilo que Deus já preparou para nós, mesmo que nós não vejamos, não saibamos exatamente o que é, né? Mas tudo é esperança, tudo é essa amizade com Deus nos faz entender que tudo é benevolência de Deus, né? Como a gente falou. Perfeito, Júlio, perfeito. E o Josi pergunta, e eu gostei dessa pergunta, de que se isso seria um dos motivos de que mesmo os incrédulos, lá no fundo, sabem que há um ser superior criador de tudo. E aí, o que vocês acham? Eu acho que sim, esse é um dos motivos. Vejam só, a fé. Deixa eu só organizar meus pensamentos, tá? Vou tomar uma água. Se vocês tiverem a resposta, então me falar. Vejam, o Joso está fazendo uma pergunta interessante, que a gente, na teologia, tipo assim, há duas distinções, né? Entre revelação natural e revelação especial. Essa normalmente é a resposta para essa pergunta do Joso. Se ele não ficou satisfeito, a gente pode pensar em outra. Mas, normalmente essa resposta satisfaz. Veja, Deus criou o mundo. Nós caímos em Adão. Logo, uma vez que nós, antes da criação, não precisávamos da palavra mesmo, isso não é tirar a necessidade e o sagrado da palavra, não é, tá? Porque veja o meu raciocínio. Antes de Adão pecar, não havia necessidade de uma revelação especial, porque a revelação natural bastava, tá? A revelação natural bastava porque através da criação nós criamos que Deus já existia e que Ele era Salvador, que Ele era bondoso e que Ele iria me salvar. Porque Deus se mostra na criação, isso é claro, Salmos 19, várias citações, várias. Agora, nós não vemos hoje, nós pecadores, depois de haver caído, nós não vemos perfeitamente o próprio Deus na criação. Como o pastor diz, né? Quando a gente olha o mar, por exemplo, nós não dizemos, olha, Deus existe, louvado seja Deus, né? Um incrédulo vai lá e daí ele conhece a Deus, né? Mas mesmo o mar, tão lindo, tão maravilhoso, pode apontar para Deus, né? E isso o homem pode crer, isso o homem pode ver, né? Pode ver que Deus existe. É por isso que Paulo fala que Deus, que nós conseguimos saber a existência de Deus e de que Ele é bom quando nós olhamos para a criação. Então nós conseguimos ver a existência de Deus e ver que Ele é bom na criação. Tá? Viu, João? Eu não quis dizer assim nesse sentido tão literal, né? De tipo, uma flor, olha ali, Deus existe. Mas até se tu for pensar nesse sentido literal, por exemplo, proporção áurea, né? Cara, proporção áurea é um negócio muito louco, se tu for estudar assim, e tem em muitas coisas da natureza, né? E não é possível que seja uma coisa aleatória, assim, que,
Como é que tem uma proporção matemática tão certa em muitas coisas da natureza? Ah, não ia ser porque do nada é assim, entendeu? Então, eu acho que nesse sentido isso também não pode ser do nada, entende? Assim Perfeito. como não pode, o universo não pode ter sido criado do nada, assim, tá ali de boa, pum, né? Exato, exato. Eu, nesse sentido, ontem eu tava, nem cheguei a ver o vídeo, mas eu já tinha visto algo parecido. Até eles atribuem a Einstein, né? O cientista, né? O Albert Einstein. E diziam que o Einstein um dia falou para a professora perguntou, mas se Deus existe, não existiria escuridão, né? Aí ele diz, não, mas a escuridão é exatamente a exceção da regra, é de que Deus só existe luz porque Deus a criou, etc. Ele faz todo muito bom. Mas nesse outro vídeo, que é parecido, ele diz assim, pois é, professora, mas se a gravidade fosse um pouquinho mais alta, a gente seria amassado por ela, a gente provavelmente não conseguiria existir, porque, por exemplo, se a gente visse uma gravidade de Júpiter, que é, sei lá, 20, uh, 20, esqueci a unidade de medida, mas 20 por 20 gramas, não é grama, 20, enfim, por segundo e tal, 20 metros por segundo, se não me engano. Se fosse 20, a gente seria amassado. Se fosse como a Lua, provavelmente a gente não conseguiria existir e tal, daí ele fala umas verdades tal, físicas, enfim, na minha área. Mas olha só que interessante, gente. Como metros por segundo quadrado, obrigado. Metros por segundo ao quadrado. E como o Josi falou, proporção áurea, eles chamam de outro nome até, né, Josi? Esqueci. É o Golden Ratio, ou Tem triângulo perfeito, retângulo perfeito, retângulo perfeito, Fibonacci. Fibonacci, também, né? Exato, vários nomes, né? Foi o Fibonacci, eu acho que aprendeu. Isso. Exato, matemático e tal. E o cara fez. Aristóteles já via isso, tá? Vide Pato Donald no País da Matemática. É um filminho que é muito bom, assista. Com as crianças, principalmente. Ele e o Pato Donald olha pra flor, pá, um quadrado, um retângulo Lá na perfeito. escola, os professores mostram esse filme todo ano. Tu estudas numa lista, né, Lucas? Aham. Sinto dizer que até o terceiro ano tu vai ver isso. Sério? A gente via isso. Nossa. A gente tá até enjoado já. Pois é, exato. Muito bem, José, exato. Então é um filme muito bom que mostra, gente, que Deus existe na criação. E não há desculpa. Aí é que tá o argumento do apóstolo Paulo. Leiam lá Romanos 1, gente. O argumento do apóstolo Paulo é exatamente esse. Na criação, Deus se revela, dá pra ver que ele existe. E é por isso que os homens que não creem em Deus vão ser muito mais castigados. Né? O castigo desses homens está principalmente porque eles podem conhecer a Deus e eles não o conhecem. Né? Eles podem conhecer a Deus e eles não o conhecem. E aí Paulo diz que eles acham que eles são sábios, mas na verdade eles são tolos. Né? Eles são burros. Porque eles acham que eles têm a lógica de tudo, mas na verdade eles não atribuem isso a Deus. Né? Eles não atribuem a sequência de Fibonacci a Deus. É um acaso. Né? Então, olha que profundo. Então, acho que está respondida, Jô, a ideia? Sim. E eu não sei te dizer assim se que Deus pensou, digamos assim, nessa regra. Isso eu não sei dizer, mas eu tenho certeza que não é uma aleatoriedade. Mas não sei dizer se Deus pensou, agora eu vou criar uma proporção áurea aqui. Não, mas acho que o que se percebe é a excelência, né? A perfeição, o nível de detalhe nas coisas, né? Não é só um átomo ali e tal, né? Isso em tudo, né, da natureza. Perfeito, gente. Não, e aí, deixa eu dar um exemplo da minha área, tá? Ah, linguística. Vários nomes, tá? Por exemplo, Adão. Um cara até adventista, é o Rodrigo Silva,
Ele fala que Adão, em outra língua é Edim, em inglês é Adam, sabe? É tudo muito parecido. Por exemplo, mãe, todas as línguas têm o M, tem a pronúncia ma, né? Por isso mamá, por isso mamãe e etc. Tudo isso está coligado. Todas as línguas. Então não pode ser não pode ser acaso, né? As coisas são perfeitas porque Deus é perfeito, né? Por isso que o João falou. Então está no ser em si de Deus, né? E é por isso que se demonstra na criação. Perfeito. Então, gente, só terminando aqui, dessa comparação muito boa do Calvino, né, da fé, nós vamos então examinar o nosso coração, se isso, como nós estamos vivenciando essa verdade bíblica. Porque toda a verdade bíblica deve ser aplicada no nosso coração, que é o centro das nossas emoções, que é o centro dos nossos desejos e de tudo aquilo que constitui o ser humano. A gente dividiu então o corpo, meramente material, e o coração, que é tudo fora o corpo, né? Intelecto, emoção e etc. Já nós, no ano passado já nós fizemos. Mas como nós temos vivido? Como vivemos? Vejam a citação do Calvino, ele diz que ao Senhor, sob cujo poder vivemos, é a abominação toda iniquidade, de cuja vingança não evadirão aqueles que, vivendo desprendidamente, porventura tenham provocado contra si sua ira. Como o pastor tem dito nos estudos de quarta-feira, a nossa vida não é um parque de diversões. Nós temos que batalhar contra o nosso pecado e com isso nós usamos o escudo que é a fé, com a qual nós podemos resistir ao maligno, diz Efésios 6. E, gente, examinemos o nosso coração se nós temos vivido conforme essa verdade bíblica de que Deus existe, Ele é bom, Ele é favorável a mim, Ele me faz afirmar que Ele existe, que Ele me salva, Ele me dá o conhecimento dEle através das Escrituras e Ele me dá confiança pelo Espírito de que essas verdades propriam o meu coração. Vejamos isso no nosso coração, cada um pode fazer esse exame. Mas vamos inspirar também porque nós temos a certeza de que Cristo nos salvou, né? Quem pode ler aí 1 Timóteo 4,8? É um versículo memorável. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Muito bem. Justamente o Josi que leu gosta de fazer exercício físico. E todo mundo sabe que exercício físico é bom. Mas olha o que o Paulo está dizendo. Que embora o exercício físico seja bom, em comparação à piedade é de pouco proveito. Se o cara nunca fizer exercício físico, mas for piedoso, de muito vale. É provável que se ele for piedoso, ele vai fazer exercício físico. Porque glorificar a Deus em tudo, né? Então, aquele que é piedoso não vai querer ser guloso e, portanto, vai querer guardar o corpo. Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Sabe, uma coisa leva a outra. Agora, não quero dividir as coisas, né? Mas Paulo está dizendo que nós precisamos da piedade, porque ela é muito mais importante que tudo nessa vida, gente. Porque ela nos é proveitosa para a salvação. É através disso, como diz o Senhor Jesus, pelos frutos nós conhecemos a pessoa. Ou seja, pelas obras dela, pelo que ela demonstra, nós conhecemos quem ela é. É assim, esse é o jeito que Deus nos criou. Nós precisamos demonstrar em atos aquilo que nós dizemos em coração, ou dizemos em palavras. Quando você diz que ama uma pessoa, você tem que ajudá-la, você tem que abraçá-la, tem que dizer que ama e tudo mais, não é? Então, gente, é assim, é desse jeito que nós devemos levar a nossa vida, de forma piedosa, de forma a entender que o Senhor nos chamou a sermos santos como Ele é santo.
E essa vida de piedade, ela nos faz todo dia sermos melhores do que nós fomos ontem. Tá? Esse é um ponto importantíssimo da fé. A fé conduz à piedade, certamente. Certamente. Termina o Calvino dizendo que a cada um, por muito perfeito que seja, deve pertencer à suprema sabedoria de prosseguir avante, em serena disposição de aprender, esforçar-se por ir cada vez mais longe. Olha aí os elementos de sabedoria e conhecimento que nós falamos. Calvino chama isso de sabedoria, chama isso de glorificar a Deus em todas as áreas, que é o termo sabedoria, não é? Nós temos falado isso. E a disposição em aprender, conhecimento da ciência, né? De estudá-lo, estudar a palavra, né? Estudar quem é Deus, estudar aquilo que Deus quer quer de nós e tudo mais. Então, gente, esse é o estudo. Essa é a aplicação que eu gostaria de fazer, que a gente possa ter sabedoria de viver conforme essas verdades, de que Cristo nos salvou, de que eu posso apropriar isso ao meu coração e confiar com muita expectativa e com a ajuda da esperança, de que, embora a fé seja o temor a Deus, de que Ele existe, a esperança me ajuda também a caminhar, entendendo que às vezes as tensões da vida, elas me impelem a não crer em Deus, mas a esperança leva a crer em Deus, de que um dia isso vai ser perfeito, de que não haverá mais choro, nem lágrima, nem tudo que há de ruim, mas também nós poderemos ver Deus a face, né? Tá. Senhor Deus, eu agradeço por esse domingo, agradeço por essa EBD que a gente teve, que foi muito boa. Quero pedir que o resto do dia seja bom, que o culto de noite seja bom também. E é isso, e em nome de Jesus, amém.